Fala rapaziada, firmeza total, meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. Peço que você se inscreva, ative as notificações, dê seu joinha, dá aquela força aí pra gente pra gente crescer junto, evoluir junto, tá ligado? Vamos junto aí até os 100 mil inscritos e vamos lá que hoje o assunto tá daquele jeito, mano. Vocês lembram do filme estrelado pelo Keanu Reeves, 47 Ronins, que fala ali dos samurais, né, que tentaram ali vingar a morte do seu senhor, tudo, né, passa ali por aquela aventura toda. Vocês acreditam que esse filme foi baseado em fatos reais? Acredita nisso? Mas vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho esse tema aí. Antes da gente partir para os 47 Ronins, né, que deixaram ali uma marca profunda ali na cultura japonesa, a gente primeiro precisa entender como surgiram os samurais, né? O nome samurai significa em japonês servo, ao mesmo tempo bushi, que carrega o significado de quê? De guerreiro. A raiz desses guerreiros se iniciaram como sendo servidores civis do Império Japonês, tendo a missão de serem cobradores de impostos e também sendo administradores de terras, o daimyo, né? Os daimyos, rapaziada, eles eram um senhor feudal, né? Se a gente for transferir aí para a cultura ocidental, nos tempos medievais, o daimyo seria uma espécie de príncipe ali, né? Um guerreiro ali da corte ali com muita influência, né? E durante a era medieval do sistema japonês, eles ganharam funções militares e acabaram virando soldados da aristocracia imperial durante o período de 1930, a 1877. E foi durante esse período, já com funções militarizadas, que os samurais seguiam um código de honra denominado Bushido, né? O Bushido significava o quê? O caminho do guerreiro, e foi desenvolvido ali entre os séculos 9 e 12. Esse código desenvolvia nos samurais a disciplina, lealdade, honra, coragem extrema até a morte. No século XII, mais precisamente ali no ano de 1185, os samurais já eram classe dominante no Japão, com a fundação do Império Shogunato. O Shogunato era um regime militarizado feudal, né, que foi o que eu expliquei ali um pouco anteriormente. E esse regime visava servir ao país, o povo e as suas essências, né? De 1185 até 1868, os samurais trouxeram uma era dourada ao Japão de prosperidade e responsabilidade. Mas com a abertura do país para o ocidente no século XIX, acabou aí dando espaço para a volta do Meiji, né? Assim, os samurais perderam todo o poder para o imperador e declinaram rapidamente, sendo perseguidos e exterminados anos mais tarde, ao fim da rebelião Satsuma, né? Então a gente vê aí, rapaziada, na verdade aí os samurais, eles eram extremamente ligados ali e enraizados à cultura japonesa, cultura de honra, né? De lealdade, de ser verdadeiro, de ser honesto, de ter caráter. Então eles viam ali ali no ocidente, né, alguma coisa assim que eles não concordavam. Então eles fecharam. O que aconteceu? Durante o período, né, que eles estiveram ali entre aspas no poder japonês, a fronteira japonesa não era aberta para ninguém, né? Nem comerciantes, nem ninguém podia entrar no Japão, só os escolhidos mesmo, né? Então foi daí mais ou menos ali, foi um período bastante promissor, né? Bastante rico, né? Para o Japão. Agora vamos falar, isso aí foi para vocês entenderem um pouco o que era ser um samurai, né? O samurai, ele era visto ali pela sociedade japonesa como alguém de uma índole, os samurais, eles eram mestres, né? Eram heróis ali para o povo japonês e para as crianças, né? Se fosse perguntar para a criançada daquela época o que eles queriam ser, era ser samurai, né? Porque eram guerreiros, eles lutavam ali pelos seus ideais, né? Então, o que acontece? Isso acaba levando ali para os 47 Ronins, né? Que já é um pouco ali a abertura, né?
que foi passado ali no filme, né? Vamos ver o que é os 47 Ronins, quem foram os 47 Ronins, né? O evento que levou, né, o que eles queriam fazer ocorreu entre 1701 e 1703. E fala ali de um senhor feudal que foi obrigado a cometer o seppuku. O seppuku, rapaziada, ele é um ritual apenas para guerreiros, apenas para samurais, que é quando um samurai, ele de uma certa forma se sente desonrado, ele comete o suicídio, né? Que é uma adaga fincada na barriga, e tem ali um imediato ali, né? Que quando ele enfia a faca na barriga, o imediato decepa a cabeça dele. Isso pode soar um pouco estranho pra gente, né? Mas para eles ali naquela época era algo descomunal, né? De tanta honra que era, né? Morrer desse jeito. E depois de ter agredido um alto funcionário judicial de nome Kira Yoshinaka, né? E vendo na obrigação de vingar a morte de seu senhor, samurais, agora Ronins, arquitetam um plano para matar Kira, né? Então o que acontece? Depois que um mestre de um samurai morre, né, e não tem ali alguém para substituí-lo, os samurais, que são servos desse mestre, eles viram Ronins, né? Esse é o significado do nome Ronins, que significa samurais sem um senhor, né? São samurais ali que vagam ali, né? Sem mestre, né? Sem sentido na vida, né? Os 47 Ronins esperaram cerca de 1 ano e meio para colocar em prática o seu plano, pois não deveriam despertar suspeitas, né? Tudo ocorreu quando Asano, que era o líder, que era o senhor feudal, né? Esse que teve a honra de morrer pela seppuku, foi escolhido pelo Shogun Tokugawa para se tornar um daimyo, né, que tinha o dever de entreter os enviados da família imperial. E para ajudá-lo nessa nova missão, o comandante Kira fora designado para instruí-lo nas normas e condutas, né? Esse Kira aí, mano, falar pra você, ninguém ali gostava dele não, mano, tá ligado? Ele era um cara ali que ele era, tipo, mal visto ali pelas pessoas, né? E só pelo fato dele ocupar um cargo ali um pouco de nível alto ali na aristocracia no Império Japonês, ele se achava o último pacotinho da bolacha, né, mano? Esse Kira, ele era alguém bastante complicado de se dar, e um ser humano perverso que esperava que Asano lhe compensasse por fazer algo que não era mais que sua obrigação, né? Ou seja, o Kira, ele foi enviado ali pro castelo de Asano para ensinar ali, né, quais eram os procedimentos de receber a visita do imperador, né? E o Kira achava que Asano lhe devia algum favor econômico, né? Tipo, propina, por ensinar isso para ele, né? Mas ele não estava fazendo mais que obrigação. Tanto Asano quanto o Kira se odiavam, e Kira sempre achava um jeito de humilhar um discípulo de Asano. E a situação foi só piorando quando no palácio de Shogun, Kira insultou Asano novamente, e ele, furioso, desempunhou sua espada e partiu contra ele. Kira teve leves ferimentos e Asano foi encaminhado a uma prisão. Atacar o próximo em razão de raiva era contra a lei naquela época, né? Você não podia agredir alguém só porque estava com raiva, né? E ainda mais no castelo do Shogun, isso aí era insano, rapaziada. Era muito louco. Você tá dentro ali dos domínios ali do imperador e de repente se atacar um alto funcionário do governo ali era algo impensável isso, né? Mas todo mundo sabia quem Kira era, né? Asano pouco fez para se defender. Durante o interrogatório, ele disse apenas que não guardaria mágoa de Shogun e que se lamentava por não ter matado Kira. Com o inquérito de investigação concluído, Shogun emitiu uma sentença de morte contra Asano, dando a honra de cometer o seppuku, né? Todo mundo sabe o que é o seppuku. As últimas palavras de Lord Asano foram: "As flores que caem não querem partir. Mais frustrado do que as flores, que devo fazer?" Após a morte de Asano, Shogun decretou que sua renda seria confiscada e que seu irmão Jagoku deveria ser colocado em prisão domiciliar.
Rapaziada, quando essa notícia ela chegou ali pros servos ali, pros samurais de Asano, quando a notícia do lamentável acontecimento chegou ao castelo do Lorde Asano, seus servos ficaram chocados e começaram a confabular o que deveriam fazer. Todos se reuniram para formular um plano de vingança pela morte de seu mestre. Fizeram isso mesmo sabendo que iriam ser severamente punidos. Apesar disso, os agora Ronin, vocês lembram o que é Ronin, né? Proclamaram um juramento secreto para vingar a morte de Asano. Obviamente, Kira esperava uma retaliação e aumentou a sua guarda pessoal. O plano dos Ronin era esperar que sua vítima retomasse a confiança ao longo do tempo, deixando o mais confiante possível de que nunca haveria uma vingança e assim atacá-lo na hora propícia. Né? Tipo assim, ó, os caras se reuniram ali, né? Falou, ó, vamos vingar a morte do nosso mestre, mas a gente tem que dar um tempo, porque agora ele vai estar bem protegido, ele vai estar esperto, né? Então vamos dar um tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer, até ele realmente achar que não vai acontecer nada, que vai ser elas por elas. Enquanto isso, o Ishii, que era o líder dos Ronin, esse Ishii, rapaziada, ele era o braço direito do Asano, do Lorde Asano, né? Então nada mais que natural dele liderar aí essa vingança, né? Que é esse cara aí que vocês estão vendo aí, o Ishii. Aqui. É isso aí, pintado ali na época, né? Porque não tinha fotografia, nada, tudo. Então, essa aí é a estátua dele, que a gente vai chegar lá mais tarde, onde essa estátua dele aí se encontra, né? Enquanto isso, o Ishii, líder dos Ronin, armazenava armas em lugares diferentes de tempos em tempos para não levantar suspeita. Ou seja, ele guardava uma espada aqui, ele guardava uma roupa de samurai ali, né? Tipo, tudo separado ali. Isso ali, rapaziada, no Japão inteiro, tá ligado? Ele ia guardando suprimento, ia guardando tudo para quando chegasse a hora certa, ele poder colocar aí o plano em prática, né? E Kira estava sendo fortemente vigiado e até a sua casa fora fortificada para qualquer acontecimento. Então o Ishii viu que teria que colocar Kira para fora de sua guarda para executar o plano. Enquanto isso, os 47 Ronin se dispersaram por todo o Japão, se tornando comerciantes e monges, e assim fugiram dos olhos de Kira e das autoridades, acabando com qualquer suspeita, né? Então, falou, ó, rapaziada, vamos dar um tempo, né? Porque aí ele vai vendo, e cada um foi tendo uma função diferente, né? Eles se separaram, né? E cada um ali, mesmo tendo uma função diferente, essa função diferente, o que era? Era em prol da vingança do seu mestre, né? O Ishii assumiu uma residência em Kyoto e começou a frequentar bordéis e tabernas, né? Fingindo que nada havia de importância em sua mente. Deixou sua esposa e enviou para longe seus 2 filhos. Mesmo assim, Kira ainda temia uma armadilha e enviou espiões para observar os ex-servos de Asano. Em um dia qualquer, os espiões de Kira viram o Ishii voltar completamente bêbado de uma taberna. Ele estava tão bêbado que acabou por se deitar na rua, provocando risos e humilhações de quem estava em volta. Um homem que passava por ali ficou furioso em ver o comportamento deplorável de um ex-samurai e a sua falta de coragem para vingar o seu mestre. O homem o insultou e abusou dele, lhe chutando no rosto. E tocar o rosto de um samurai naquela época era morte, era um insulto, e ainda cuspiu nele. Vendo essa cena, os espiões de Kira voltaram e relataram que os servos do Lorde Asano eram todos péssimos samurais, sem coragem, sem pudor, e que não havia nada que insinuasse uma vingança. Foi então aí que Kira se sentiu confortável e chegou à conclusão de que nunca seria um alvo por parte dos Ronin, o que fez com que ele relaxasse a guarda e também o alerta, né? Foi aí o tempo, a premissa, né, que o Ishii viu aí para poder, porque ele sabia que ele estava sendo vigiado, ele não era besta, tá ligado? Ele sabia que estava
estava sendo vigiado, tudo. Então ele tinha que adotar um comportamento completamente subversivo aos padrões dos samurais, né? Então ele tinha que fingir que tava levando uma vida de cachaceiro de bordel, de taberna, tudo ali, né? Para poder realmente implantar na mente de Kira que não haveria uma retaliação, que estava tudo certo, né? E foi aí que uma parte dos leais servos de Asano, por trabalharem como comerciantes e reunidos em Edo, que era a cidade onde estava Kira, né? Onde se encontrava a residência de Kira, acabaram ganhando acesso à casa de Kira e procuraram se familiarizarem com sua planta, ou seja, eles estavam aí tentando ver, porque Kira tinha fortificado toda a sua casa, então eles estavam tentando ali, né, de uma certa forma achar ali os erros, né, por onde eles podiam invadir, né. Um deles, que se chamava Okano, casou-se com a filha do construtor da casa para ter mais o que aprender sobre como poderia ser a invasão. E cada passo que eles davam, relatavam ao Oishi, né? Oishi, que é o líder aí dessa rebelião, dessa vingança aí, né? Enquanto isso, outros Ronin se reuniam em segredo e as armas guardadas foram sendo levadas para a cidade de Eldo. Então, rapaziada, perdão, aquelas armas que o Oishi ele vinha guardando, um pouco aqui, uma espada ali, né, uma roupa de samurai ali, ele foi começando a reunir, ele foi levando uma por uma, né, um pouco, de pouquinho em pouquinho, para não estar levantando aquela suspeita, né. E como que rolou esse ataque, né? Como que aconteceu tudo isso, né? Foi 2 anos após a morte de Asano. Oishi estava certo de que Kira estava realmente convencido de que realmente os Ronins não iriam vingar a morte de seu mestre. Oishi foi para Kyoto encontrar o resto dos ex-samurais para renovarem seus juramentos. Na quinta-feira, 14 de dezembro de 1702, pelo início da manhã, ventava forte e a neve caía. E assim, Oishi e os Ronins iniciaram o ataque à mansão de Kira em Edo. Seguindo a risco o plano cuidadosamente definido, o grupo se dividiu em 2 para o ataque, armados com espadas e arcos. Um grupo liderado por Oishi atacou o portão. O outro, liderado pelo seu filho mais velho, Oishi Shikara, atacava pelos fundos. Um tambor foi posicionado para dar início ao ataque e um apito avisaria quando Kira fosse morto. Oishi tinha 4 homens que escalaram o muro e entraram pelo alojamento do porteiro, capturando e o prendendo lá. Logo em seguida, ele enviou mensageiros para todas as casas vizinhas para explicar que eles não eram ladrões, mas servos que estavam ali para vingar a morte de seu mestre e que não iriam machucar ninguém. Todos ali odiavam Kira e não fizeram nada para impedir a vingança. Ou seja, tipo assim, o cara era prego, né? Babaca mesmo. Porque se o cara fosse um cara conceituado ali pela população, com certeza a população iria de certa forma ali tentar impedir que isso aconteça, né? Mas todo mundo odiava o cara era daqueles mesmo, né? Então, já que tá matando, mata logo uma vez, situação. Após os arqueiros se posicionarem, alguns no telhado para evitar que alguém de dentro da casa saia para buscar ajuda, Oishi soou o tambor para começar o ataque. 10 dos soldados de Kira imediatamente foram para a frente da casa, mas o grupo de Oishi Shikara invadia pela parte de trás, deixando-os perdidos, né? Ou seja, era uma galera que estava vindo pela frente, da galera que estava vindo por trás, né? Aquela rapaziada ali, os servos ali do Kira começou a ficar meio perdido e o bagulho começou a ficar louco ali, era espadada para tudo quanto é lado, foi o caos ali, né? Kira, em pânico, refugiou-se em um armário na varanda e levou sua esposa e servas. Olha aí, o cara já sabia que estava perto da hora já. O resto de seus guardas, que dormiam em um quartel fora, tentaram entrar na casa para salvá-lo, mas foram vencidos pelos 2 grupos de pai e filho, né? Ou seja, os caras tentaram entrar ali na residência, mas juntou ali 6 por meia dúzia e o pau torou no 12 mesmo. Os servos de Kira, vendo que estavam perdendo,
tentaram enviar mensageiros para pedir ajuda, mas os mesmos foram mortos pelos arqueiros incumbidos de prevenir tal ato, né? Na hora do vamos ver ali, manda lá, manda pro Shogun, fala que o pau tá atorando aqui, mas os caras não deixaram não, para que o plano fosse bem executado mesmo, né? Dentre tudo isso, a batalha foi feroz e bastante violenta contra os soldados de Kira, que ainda se encontravam dentro dos domínios da casa. Até que o último servo foi dominado. Foram 16 mortos e 22 feridos, incluindo seu neto, o neto do Kira. Ainda assim não havia sinal de Kira. Os Ronins vasculharam por toda a casa, mas só havia mulheres e crianças. O desespero foi tomando conta dos guerreiros, até que o Ishii verificou a cama de Kira e notou que ela ainda estava quente. Então ele desconfiou que ele não poderia estar longe. Ou seja, mano, tipo, teve uma hora ali que houve a oportunidade dos caras ali ficarem, né, meio perdidos ali, meio bem tristes mesmo, né? Porque, pô, vasculhava cada canto da casa, cadê o cara? Não achava o cara, né? Será que aconteceu? Esse cara não... Será que deram informação errada? Esse cara era pra estar aqui hoje, mas a gente não tá achando. Então é natural que esse sentimento aí de perca ali tenha momentaneamente ali tomado conta dos caras, né? Desespero mesmo, né? Depois de uma busca minuciosa, Kira foi encontrado em uma casa que ficava do lado de fora. Perdão, rapaziada. Um Ronin o trouxe para o salão principal e o posicionou à frente dos outros. Os outros 46 Ronins, né? Procuraram, os caras não desistiram não, né? Falando, não, vamos atrás desse cara, vamos achar. Os caras vasculharam ali metro por metro, casa por casa, tudo que estava em volta ali, até que acharam o cidadão, né, escondido lá. E lhe deram a mesma oportunidade que foi dada ao seu falecido mestre, né, o Lorde Asano, que morreu pela seppuku, né. Então ele, ainda num ato ali de bondade, de misericórdia ali, né, eles falaram, ó, toma aqui a adaga, você tem a chance de morrer com honra. Mas o cara não esboçou nenhuma reação. Foi então que o Ishii o decapitou com a mesma adaga que Asano cometeu o seppuku, né? A mesma adaga que o mestre deles havia cometido o seppuku, eles ainda deram essa honra para ele, né? Mas ele não esboçou a reação. Então o Ishii ali, puto pra caramba, ali foi e decapitou, né? Com a mesma adaga do seu mestre, ele acabou decapitando Kira, né? E logo em seguida, a cabeça de Kira foi colocada em um balde para ser levada até Sengakuji, né? Onde estava sepultado o Lorde Asano, né? Após a vingança concretizada, eles por conta própria se entregaram e aguardaram pela punição, né? Ou seja, assim que o Ishii decapitou Kira, ele pegou a cabeça de Kira e colocou num balde, mano, tá ligado? E chegou na lápide ali do seu mestre, mostrou a cabeça ali pra frente da lápide do mestre e falou, ó, tá aqui, mano, pode descansar em paz, tá ligado? Que agora sua morte tá vingada. Isso tudo teve consequências? Teve, né? Cerca de 700 soldados foram enviados para Sengakuji, né? Que era a cidade onde Lorde Asano estava enterrado, e lá encontraram os 47 guerreiros samurais, né? Eles estavam lá, tipo, já sei que eu vou morrer mesmo, vão me punir, vou fugir pra quê? Vou ficar aqui, mano, né? Ficar dando dor de cabeça à toa, né? Que lá estavam os 47 guerreiros samurais, que por um código de ética vingaram a morte de seu mestre. Foram muito bem tratados, alimentados e puderam descansar. A maioria de todo o Japão, rapaziada, estava a favor dos Ronins, né? E em 4 de fevereiro de 1703, após 47 dias de seu objetivo conquistado, foi-lhes dada a honra de morrer por seppuku, e não como criminosos, porque criminosos tinham mortes humilhantes, né? Eram torturados e tudo, eram expostos, né? Seus corpos eram expostos ali em praça pública, tudo. Mas quem morria com honra não, era diferente o tratamento. E todo mundo ali do Japão era a favor deles,
entendeu? Eles não tinham nenhuma queixa contra, né? Ninguém ali era contra, porque sabia o que eles estavam fazendo, né? Sabia que o Lorde Asano era digno de respeito e de vingança, né? Eles tiveram essa honra aí de morrer como pelo seppuku, né? Que é ali o suicídio com honra, né? Oishi, antes da sua morte, escreveu: estou feliz, realizei o meu desejo e agora é a hora de morrer. Não existem nuvens na lua da minha vida. Todos os Ronins estão enterrados juntos em Sangakuji, né, juntos do Lorde Asano, e na entrada do templo existe uma estátua de Oishi e os 47 nomes dos guerreiros, que é essa estátua aí, rapaziada, que você tá vendo aí. Essa aí é a estátua do Oishi. E cada uma aqui, né, cada lápide aqui tem o nome dos 47 guerreiros que juraram lealdade até a morte para o seu mestre e cumpriram, né? Foram cumpridores de sua lealdade, né? É uma história bem é massa, mano, é massa ver essas raízes japonesas aí como eram, né? Em termos de honra, de amizade, tudo, né? Toda vez que a gente vê animes aí como Cavaleiros do Zodíaco, tudo, a gente vê aquele lance ali forte da honra de nunca desistir, né? É bacana, eu gosto muito da cultura japonesa, o pouco que eu sei, eu respeito bastante, né? Rapaziada, você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, eu agradeço de coração esses trabalhos assim que eu faço explicando um pouco da história, né? Eu não copio de nada, eu apenas pesquiso e trago para as minhas palavras, né? Então dá trabalho para fazer, a gente leva quase o dia inteiro aí para estar fazendo. Espero que vocês gostem. Peço perdão pela humildade do canal, né? Ele vai evoluir futuramente aí, se Deus quiser, a gente vai ter umas edições bacanas que vai te prender aqui dentro. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.